Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma boa vitória do Vasco, né, cara? Suado, mas conseguiu aí vencer o Audax por 1-0. Está classificado para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Vamos falar um pouco dessa partida, também trazer aqui o que disse o Zé Ricardo após aí essa boa vitória do Vasco. Mas já vai explodindo o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco venceu o Audax aí por 1-0, né, jogando fora de casa, na raça, no suor, né, o Ranisauro, o Raniel, fazendo o golzinho aí da vitória do Vasco, né, a gente esperava mais, o Vasco teve dificuldades, né, o Zé Ricardo que entrou com um esquema com 3 zagueiros, ficou nítido para todo mundo que não deu certo aquele esquema, tanto que na volta aí do segundo tempo ele já fez alteração, acabou sacando o Luiz Cangá do trio ali de zagueiros, né, o Luiz Cangá que cometeu um erro gravíssimo, só que depois ele consertou, correu atrás, desarmou o jogador lá do Audax, né, o jogador do Audax vacilou, poderia ter feito o gol ali, que culminaria, quem sabe, até mesmo uma derrota do Vasco, só que o Luiz Cangá conseguiu se recuperar, mas não foi suficiente para ele continuar no segundo tempo da partida, o Zé Ricardo tirou ele, colocou o time mais para frente, e a entrada do John Sanches foi determinante também para o Vasco conseguir essa vitória. Gostei muito aí da atuação desse jogador, fazendo sem dúvida nenhuma a sua melhor partida desde que ele chegou no ano passado, vindo aí do Equador, né? O cara vem tendo pouquíssimas oportunidades, conseguiu aí ter boa sequência com o Zé Ricardo, né? Nesse jogo entrou aí e com certeza a gente espera que ele continue jogando bem aí com a camisa do Vasco, né? O Vasco ganhou uma peça importante aí para os próximos jogos, já que não vinha encontrando solução para o ataque, né? Sempre testava ali o Figueiredo, o Laranjeira, que eram primeiras opções, ao invés do John Sanches. Hoje, vendo a dificuldade do elenco do Vasco, o Zé Ricardo optou por colocar o John Sanches, ele deu assistência pro gol do Raniel. Vai fazer o Pix aí pro equatoriano, primeiro Pix internacional aí do Raniel, né, cara? Vai fazer pro jogador John Sanches, jogador que entrou bem. Gostei bastante também da movimentação do Gabriel Peck, mais uma vez, mostrando aí que está evoluindo cada vez mais. A gente torce para que o Vasco corrija esses erros, ainda tem muitos erros defensivos. O jogo parecia que ia ter um final melancólico pro Vasco. O Vasco estava bem mal na partida, né, cara? Muitos erros técnicos, muitos erros defensivos. Se o Audax fosse um pouco melhor, teria vencido o Vasco hoje. Mas o Zé Ricardo conseguiu aí fazer alterações interessantes e corrigiu alguns erros e ajudou o Vasco a vencer. Vamos acompanhar o que disse aí o Zé Ricardo. Hoje o Vasco, infelizmente, não teve o Nenê, nem o Bruno Nazário, nem o Juninho. Os jogadores deverão voltar para o clássico de sábado contra o Fluminense às 5 horas da tarde. Vamos acompanhar o que disse aí o técnico do Vasco. Mais uma entrevista coletiva depois da vitória do Vasco por 1-0 sobre o Audax, gol do Raniel no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Antes de mais nada, boa noite, Zé Ricardo, mais uma vez, parabéns aí pela vitória, hein? Boa noite, André. Prazer falar com vocês e com toda a torcida vascaína. Vamos então começar com Emerson Rocha do Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, eu queria te perguntar duas situações, antes de você até fazer uma análise em relação ao jogo. É que aqui no canal o Gabriel Peck deu uma entrevista e disse pra gente que uma das posições que ele mais gosta de atuar é como meia. E no segundo tempo ele praticamente fez essa função, inclusive o gol do Vasco saiu de uma jogada dele. Você pensa na possibilidade de ter o Gabriel Peck numa eventual falta do Nenê? E outra, como treinador, que inclusive já fez trabalhos na base com jovens, como é que você enxerga a melhor posição em campo desses 3 jogadores de base do Vasco? Galarça, MT e Laranjeira. Porque ainda dá muita discussão em relação à real posição desses 3 jogadores. Boa noite, Zé. Boa noite, Emerson. Prazer falar contigo. Realmente o Peck ele gosta de fazer também a função, mas pela carência que a gente sabe do homem gelado que nós não temos, né? Entendemos que ele consegue fazer essa função também pelo lado, tá indo bem nesse início de temporada. Hoje, com a ausência do Nenê e também do Bruno Nazário, que a princípio a gente tinha pensado para colocar naquela posição, nós pensamos em trabalhar com o PEC por ali, mas entendemos também que poderíamos perder as ações de lado do campo. Entendíamos que ora o Raniel, ora o Matheus Nunes poderia fazer a função por dentro, né? Sobre a questão dos meninos, né? O Gabriel Peck, eu acho que é um jogador versátil, pode jogar dos 2 lados do campo e também no meio. O Galarza, eu vejo ele como um segundo volante numa plataforma como hoje,
fazendo ele sair um pouquinho mais para preencher o lado esquerdo do campo. E o João Laranjeira é um jogador que teve a sua melhor forma, na melhor condição nas categorias menores, né? Inclusive com conquista de títulos nacionais, jogando como um segundo atacante, ou então vindo de trás também, caso seja um jogo com duas linhas de 4, né? Um 4-1, 4-1, 4-3-3, ele jogando por dentro também. Então, eu entendo que essa versatilidade deles acaba dando para a gente algumas outras opções. O entendimento de jogo, para mim, hoje é o mais importante, né? A gente vê jogadores surgindo na base numa posição e acabando se fixando em outras posições. O dia a dia é dinâmico e quem vai se adaptando melhor às posições e às funções que a gente estabelece para eles acabam se estabelecendo por ali. Eu acho que o mais importante é que nós conseguimos, pelo menos até agora, né, uma pontuação que me parece que nos coloca bem próximo da classificação, se não já classificados. Parece que ainda Resende joga amanhã e ainda tem um jogo atrasado. Talvez fosse o único clube que poderia chegar hoje na nossa pontuação, mas entendemos que a ajuda de todos, o comprometimento de todos tem dado resultado, e pelo menos no comprometimento do dia a dia e no dia a dia do jogo também, nos jogos, a gente tem conseguido devagarzinho buscar nosso objetivo. É muito difícil, hoje fazem 8 jogos, 25 dias, 3 viagens, 2 para Volta Redonda, 1 para São Luís. A gente tinha o objetivo de dar um pouco de entrosamento para uma equipe base, vamos dizer assim, e a condição para os meninos também poderem jogar. Então, são vários objetivos dentro de um início de temporada muito estafante e também com muita. A gente sabia que ia ser assim, mas ainda bem que conseguimos com as vitórias nos aproximar do nosso primeiro objetivo do ano, que é classificar entre os 4. E agora é buscar essa semana, recuperar todo mundo, porque é uma semana cheia, e nos preparar para o clássico contra o Fluminense. Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Já nos falamos aqui no estádio. Zé, eu queria que você falasse sobre a liderança do Anderson Conceição. Qual é a importância desse jogador hoje como um líder dentro de campo? Se é que eu estou fazendo uma análise correta. Obrigado. Boa noite, Wellington. Muito legal te reencontrar no campo e agora falar contigo novamente. Sem dúvida nenhuma, o Anderson é um jogador que tem o espírito de um líder. Não à toa é o nosso capitão hoje, na ausência do Nenê. Apenas carrega a faixa. Tem outros jogadores também que exercem essa liderança, mas ele tem um espírito que eu acho que todo treinador gosta de um líder, né? É uma liderança que cobra os companheiros, cobra no dia a dia o comprometimento do trabalho, ao mesmo tempo aproxima a gente da direção também, a direção escuta também ele para tomar decisões que cabem participar os atletas, e ele começou uma temporada muito boa. Tomara que ele consiga manter esse nível e que não só ele como todos os outros não tenham problemas de contusões, de lesões graves, para que a gente possa contar com eles durante a temporada. Feliz que ele tenha, primeiro de tudo, realizado um sonho de voltar para o Vasco e jogar no profissional, ele que já fez parte da categoria de base do Vasco, e em tão pouco tempo se identificar com a torcida e mostrar um nível de jogo bem alto, o que o credencia como um zagueiro que vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, bastante na Série B. Agora o Guilherme Gonçalves, da Rádio Litoral News. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé Ricardo. Parabéns por mais uma vitória, praticamente classificado para a fase, voltando a botar o Vasco para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Hoje a gente viu um Vasco com desfalques dos seus principais elementos do meio campo, o Juninho, o Nazário, o Nenê, por suspensão. Como você visualiza, você mesmo já falou de calendário aí na pergunta de um dos meus colegas, do que o calendário do futebol brasileiro é apertado. Como você visualiza o elenco do Vasco para a temporada, sabendo que tem lesões, desgaste, questão física? Como você visualiza suspensões, como foi o caso de hoje? Como você visualiza esse elenco? Acha que está pronto, principalmente nessa parte do meio, que tem alguém que possa substituir Nenê e Nazário, por exemplo? Ou você acha que o Vasco precisa de novos nomes para o grupo
e se sim, se isso já está sendo conversado, já há nome junto à diretoria. Boa noite, Guilherme. Olha, para o estadual a gente ainda está trabalhando aí, a direção tem trabalhado bastante para encontrar pelo menos mais um homem de velocidade que possa trabalhar nos lados do campo, mas entendemos que assim que acabar o estadual, os estaduais, outras oportunidades vão acabar surgindo. A Série B é bastante longa, a temporada é de muitos jogos e certamente a gente vai estar atento para opções que nós possamos trazer para o nosso elenco. Mas com bastante calma, como eu sempre falo, atletas têm que estar com compromisso com o Vasco da Gama. Uma coisa que eu posso garantir para você e para toda a torcida vascaína, esse grupo é um grupo de homens verdadeiramente com todas as letras, porque eles têm se dedicado de corpo e alma 100% dentro do trabalho do dia a dia, vivem o Vasco da Gama, gostam de estar junto, gostam de chegar cedo ao trabalho, acaba o treino, ficam muitos deles conversando, buscando conhecer um pouco mais do dia a dia do Vasco da Gama. Então, acho que a gente está formando uma equipe muito forte, principalmente de cabeça, e um grupo que certamente vai dar alegrias para a torcida do Vasco, né? Então, possíveis reforços devem acontecer, mas sempre com critério e dentro daquilo que o Vasco pode oferecer e cumprir. Pois é, pessoal, a gente espera que ele corrija aí alguns problemas que o Vasco vem tendo, principalmente defensivos, e que para esse jogo, esse clássico, que vai ser o grande teste até agora pro Vasco, né, foi contra o Botafogo, acabou perdendo, agora vai ter o Fluminense, que na minha opinião, já falei aqui no canal, é o segundo time mais forte aí do estado, com certeza vai oferecer muito mais dificuldades pro Vasco do que o Botafogo. O Fluminense tem jogadores de qualidade, o Vasco vai ter que jogar de maneira inteligente e utilizar bem as suas peças aí, o Gabriel Peck nos contra-ataques, também a qualidade técnica do Nenê e também o Bruno Nazário. Os três jogadores vão ter que ter uma boa sintonia para municiar o Raniel, que está em ótima fase, balançando a rede aí praticamente todos os jogos, né? Deixa aí nos comentários o que você espera aí da sequência do Vascão, se você confia numa boa vitória contra o Fluminense. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, saudações vascaínas a todos. Ótima semana a todos vocês.